Leonardo, o câmbio ele segue ali, né, acima dos R$ 5,60, curva de juros permanece pressionada. O boletim Focus desta segunda até projeta um cenário de desinflação, mas a confiança econômica parece que não reage, né? Na sua visão, o que falta para o mercado, de fato, acreditar aí numa virada de expectativa mais consistente? Eu creio que falta um pouco de convicção de que o longo prazo não vai ser tão problemático quanto este curto prazo. E, na minha opinião, o que demonstra isso é o fato que, se a gente for ver um gráfico da performance diária do dólar, desde que as tarifas foram anunciadas, ele teve um impacto de uma alta bem considerável no dia e depois andou de lado. Ou seja, é todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, as negociações, o dia 1º de agosto, que seria o prazo dessas tarifas. Então, dessa forma, eu creio que falta um pouco disso, uma confiança de que o futuro vai ser um pouco mais claro do que o presente. E nesse sentido, quando a gente pensa, né, até um pouco mais em todo este cenário, a gente vê uma agenda econômica travada ainda, todo um risco político alto, além de todas essas incertezas externas, mas todas as dúvidas ainda sobre a questão do equilíbrio fiscal voltando também com mais força. Qual seria aí, na sua visão, hoje o principal fator que você vê de fato ali de estresse nesse preço dos ativos brasileiros? O que poderia, de repente, ser aí um trigger de reversão, se é possível pensar nisso neste curto prazo? Bom, eu creio que, pensando em fatores domésticos, o maior ponto de estresse, sem dúvidas, é o tema fiscal, com certeza. Na última entrevista isso foi muito bem dito, muito bem colocado, né? E, com certeza, esse é um ponto que, durante, basicamente, os últimos 24 meses no país, é o que está sempre estressando constantemente os ativos locais. Estamos falando de curva de juros, estamos falando do impacto que isso tem na Bolsa, estamos falando do câmbio também, o aumento do risco país. É claro que, como fator externo, nas últimas semanas, as tarifas roubaram totalmente o cenário, mas eu sempre gosto de falar que pouco importa o que acontece lá fora se a gente não faz a lição de casa aqui dentro também. Então, sem sombra de dúvidas, esse fator fiscal. Se poderia ou não haver um trigger neste curto prazo, eu acho um pouco difícil, domesticamente falando, ou seja, pensando desse lado fiscal. Quanto ao exterior, eu creio, justamente em alusão à última pergunta, eu creio que uma maior clareza quanto à questão das tarifas e um cenário onde o Brasil pare de destoar neste nível de 50% contra o resto do mundo pode ser um trigger para, pelo menos, voltar a esse maior fluxo de capital externo que a gente via durante grande parte do ano, que foi o que fez com que os ativos se valorizassem aqui e voltasse, consequentemente, essa tendência de alta, tanto da Bolsa quanto dos outros ativos locais. Porque, vamos se lembrar também, o cenário de juros aqui do país, que é algo extremamente importante, por mais que ele dê uma certa estressada, ele ainda está relativamente comportado.